Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos inscritos no canal, os irmãos que irão ver esse vídeo. Irmãos, nesse vídeo eu quero estar falando com os irmãos sobre a Santa Ceia do Senhor. E eu quero mostrar para os irmãos que a palavra de Deus fala que não é qualquer pessoa que pode tomar a ceia do Senhor. E as consequências daqueles que tomam a ceia do Senhor indignamente. Ou seja, aquela pessoa que não era para ela tomar a ceia do Senhor porque ela não estava digna de tomar a ceia do Senhor. Ou seja, qualquer pessoa pode tomar a Santa Ceia sem o consentimento do pastor ou pela consciência própria. Eu vou mostrar para os irmãos que a palavra de Deus mostra claramente que não é qualquer pessoa que pode participar da ceia do Senhor. 1 Coríntios, meus irmãos, no capítulo 11, do versículo 17 ao versículo 34, o apóstolo Paulo, ele vai deixar bem claro que o cristão ele tem que participar da ceia do Senhor. E primeiramente, meus irmãos, quando você vê do versículo 17 do capítulo 11 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele traz uma repreensão para a igreja de Corinto. Porque na igreja de Corinto, os irmãos, quando eles se reuniam para tomar a ceia do Senhor, no meio deles havia contendas. Por quê? Porque aquelas pessoas que eram mais prósperas, que tinham dinheiro, elas levavam o vinho e também o pão. E eles não esperavam todos se reunir no momento certo ali para tomar a ceia, não. A Bíblia fala que tinha muito deles que se embriagavam-se. Eles tomavam muito vinho, embriagavam-se, comia todo o pão também, e outros passava falta, outros ficavam sem comer o pão e beber o vinho, ou seja, participar da ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer para eles que quando eles se reuniam, não era para comer a ceia do Senhor. Por que ele usa essa expressão? Que não era para comer ou participar da ceia do Senhor? Porque eles tinham por comum aquele alimento. Era comum, como se eles estivessem na própria casa deles. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, vocês não têm casa para vocês comerem? Aqueles que estão com fome, comem em casa. Porque vocês têm que reverenciar o símbolo do corpo e do sangue do Senhor. E ele ainda vai dizer para eles assim, é até bom que no meio de vós, entre vós haja heresias, para que os justos, os retos se manifestem. Porque vocês estão se reunindo não para a salvação, vocês estão reunindo para a condenação. E ele vai explicar e vai dizer para eles a forma correta, como ele havia falado, agora por carta, ele vai ensinar para eles como eles deviam participar da ceia do Senhor. E ele vai mostrar para nós que é uma instituição, porque ele mesmo vai deixar bem claro que era uma prática da igreja. Quando você lê do versículo 23, ele vai dizer assim, porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei. Eu recebi do Senhor o que vos ensinei. O que ele tinha recebido do Senhor? Ele tinha recebido o conhecimento e a capacidade de ministrar a ceia do Senhor e de ensinar. Ele tinha recebido. A Bíblia não mostra de maneira explícita quando o apóstolo Paulo recebeu do Senhor. Há algumas passagens implícitas, mas não há nenhuma passagem clara. Tem referências da ceia do Senhor, como Lucas, Mateus. Mas essa frase de Paulo que ele diz assim, eu vos ensinei o que eu recebi do Senhor, ele recebeu do Senhor e ensinou para eles. Ele estava ensinando a forma correta, quem deveria tomar a ceia do Senhor. Mas não está explícito. Mas ele deixa bem claro que é uma prática da igreja. E ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei, que o Senhor na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Observe, ele está falando, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Todas as vezes. Ele está falando aqui que não é só uma vez. Na Bíblia, irmãos, é por ano, né? A Bíblia não mostra que é por meses, mas não tem problema também, né? Porque as igrejas tomam a Santa Ceia por mês. As igrejas acostumou, né? Praticamente todas as igrejas. Eu acredito que há poucas igrejas que é por ano. Mas, enfim, isso não é problema, né? Tomar a ceia do Senhor ali. Então, ele está dizendo, todas as vezes que beberdes em memória de mim. Ou seja, todas as vezes. Então, quer dizer que não é só uma vez. Não era só uma vez. Eles ia ter a prática de tomar a ceia do Senhor.
Então, no versículo de número 26, ele vai dizer: porque todas as vezes que comeres este pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Ou seja, era para anunciar a morte do Senhor até que venha. Então, eles iam ter a prática de tomar a ceia do Senhor até que o Senhor viesse buscar a igreja. Porque a ceia do Senhor ali é um símbolo, né, do corpo e do sangue do Senhor. É para anunciar a morte dele até que ele venha buscar a igreja. Porque Jesus mesmo fala para os discípulos que era a última vez que ele estava tomando a Santa Ceia com eles, e ele iria tomar a ceia com eles lá no reino dos céus. Mas a igreja ia ter a prática aqui de continuar tomando a ceia do Senhor. E o versículo 26, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ele está dizendo assim, olha, vocês vão pecar, ou vocês estão pecando contra o corpo do Senhor, porque vocês estão indignos de tomar do corpo e do sangue do Senhor. Porque vocês estão tomando de modo irreverente. Porque vocês estão embriagando-se, estão comendo todo o pão e deixando outro sem. Vocês estão tendo contendas na reunião de vocês, quando vocês vão celebrar a ceia do Senhor. Então vocês não estão juntando para a salvação. Vocês será culpado, você está pecando contra o corpo de Cristo. Observa, meus irmãos, que ele estava tendo o pão e o vinho como um alimento comum, mas o apóstolo Paulo está falando que não, que quando ele se apresentava para Deus, espiritualmente falando, ele estava consagrando para Deus. Aquela ceia ia gerar na vida deles algo positivo ou negativo. Ou eles teriam força espiritual ou fraqueza espiritual, ao ponto deles ser afetados até mesmo fisicamente. É o que ele vai falar. No versículo 27, porquanto qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha o que está dizendo aqui, que eles iriam pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Eles iriam pecar. Olha para os irmãos ver o quanto é sério a Santa Ceia. O quanto é sério. Ali não é só comer o pão e beber o vinho, mas é algo espiritual. Ali Deus recebe, ali Deus consagra, Deus abençoa, como se fosse o corpo e o sangue de Jesus. Não é o corpo e o sangue de Jesus, mas ele é algo espiritual. A pessoa que está comendo ali, ele está participando ali de algo sobrenatural e espiritual, que vai gerar na vida dele força ou fraquezas. Ele diz assim, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. O que ele está dizendo para eles? Olha, examina vocês, examina primeiro, provai-vos primeiro, para depois vocês comer do pão e beber do vinho. Aqui, meus irmãos, de maneira alguma, o apóstolo Paulo está falando para eles examinar, eles mesmos se examinar e eles mesmos tomar a decisão de tomar a ceia do Senhor. Não. Ele está mostrando para eles. É como se ele estivesse falando assim, olha, examina, provai-vos primeiro, antes de vocês tocar na ceia do Senhor, porque vocês estão errados. E vou mostrar os versículos a seguir para os irmãos. Porque se nós interpretar que ele está falando para examinar a si mesmo, os irmãos, imagina quantas pessoas que vão estar sobre o juízo de Deus, sobre o juízo, o castigo de Deus, por causa da ceia. Eu vou mostrar para os irmãos os versículos a seguir. Porque se a pessoa examinar a si mesmo, vamos parar para analisar. A voz da consciência é a voz que nos diz se algo está certo ou errado. E tem muitas pessoas que elas estão com a consciência contaminada. Se elas examinar a si mesmo, elas vão tomar a Santa Ceia xingando, mentindo, no pecado. Elas vão se examinar a si mesmas e elas não vão sentir que elas estão culpadas. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Vocês estão tomando a ceia do Senhor e vocês não estão reconhecendo que se trata do corpo do Senhor. E vocês estão debaixo de castigo. Ele vai mostrar que eles estavam debaixo de castigo. Porque vocês não estão tendo discernimento do corpo do Senhor. Aqui que ele está falando para eles examinar. Porque se deixar à mercê de cada um se examinar, tem muitas pessoas, por conta própria, ele vai tomar a ceia, a Santa Ceia do Senhor no pecado. Porque a consciência dele está contaminada, está poluída. A consciência dele não vai falar para ele assim, você está errado. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos dá discernimento para entender se uma coisa é certa ou errada. Imagina a pessoa levada pela sua própria consciência, é contaminada, vai tomar a Santa Ceia pecando, fazendo errado, coisas erradas. Era o que eles estavam fazendo. Imagina, estavam embriagando-se, na reunião deles era para contenda. O apóstolo Paulo estava aqui repreendendo eles.
Então ele vai dizer para eles assim, olha, provai-vos, examinai-vos, para ver se vocês não estão errados, vocês estão tomando a ceia indignamente. O versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ou seja, para o seu, essa palavra aqui, condenação, e a palavra juízo, como no grego são palavras diferentes, várias traduções entendem que essa palavra condenação aqui está falando de punição. O que Paulo está dizendo? É por isso que vocês estão debaixo de punição, porque depois a palavra condenação, ele usa no versículo a seguir, a palavra condenação, então tem diferença. A palavra juízo aqui, a palavra condenação, quero dizer, ela quer dizer, nesse versículo aqui, do versículo 29, a palavra condenação, ela quer dizer, a pessoa passa por uma punição ou um julgamento. A palavra condenação, que eu vou chegar no versículo 32, está falando de condenação mesmo, a pessoa ser condenada, passa pelo tribunal e ela é condenada. Então o que ele está falando para eles? Ele está falando para eles assim, olha, vocês estão debaixo de punição, porque vocês não estão discernindo o corpo do Senhor. E ele continua aqui. Aqui ó, o versículo 30. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Olha o que ele está dizendo. Por vocês estar tomando a ceia do Senhor indignamente, não tendo discernimento do corpo do Senhor, por isso que há no meio de vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Há entre vós, é no meio de vocês. Várias traduções, se você analisar essa palavra muitos que dormem, eles estavam mortos mesmo, fisicamente. Ele tá falando que Paulo está falando que no meio deles tinha muitos que eles estavam mortos, eles morreram porque eles estavam tomando a ceia do Senhor indignamente. E tinha muitos que estavam fracos e doentes. Tem muitos que interpretam essa palavra, ou muitos não, alguns podem interpretar e dizer que Paulo aqui, ele não está falando de enfermidades físicas, mas era a condição espiritual deles. Mas não é a tradução correta, ou a interpretação correta. Por que não é a interpretação correta? Porque Paulo está falando que eles estavam debaixo de punição. Não era espiritual, era físico. Por isso que no meio deles havia pessoas fracas e doentes e muitas que havia perdido a vida, estava morta por causa disso, porque estava tomando a ceia indignamente. Eles não estavam tendo discernimento que se tratava do corpo do Senhor. Eles estavam tendo a Santa Ceia do Senhor como algo comum, um alimento comum. Por isso que eles estavam debaixo de punição. Ele está dizendo aqui, por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por isso, irmãos, não é qualquer pessoa. A pessoa que toma a ceia do Senhor em pecado, Deus ali, um pastor espiritual que apresenta a Deus ali, a igreja espiritual, a pessoa fica doente. Olha aqui. Aí vai continuar aqui, ó. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, ele está dizendo o quê? Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seria julgado pelo Senhor. Ele está dizendo, olha, eu só estou julgando vocês porque vocês não julgou a si mesmo. Vocês não viu, não percebeu, não analisou, não provou vocês mesmos para ver que vocês estavam errados. Por isso que eu estou repreendendo vocês. Eu estou mostrando para vocês que vocês estão errados. É isso. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando assim, ó, sabe por que eu estou repreendendo vocês? O Senhor aqui está repreendendo vocês para que vocês não sejam condenados com o mundo. Tem muitos, né, aqueles que gostam de manipular a palavra de Deus, quer dizer que a igreja não pode perder a salvação, né? Então aqui ele está falando isso, mas os salvos jamais perdem a salvação. Mas isso aí, meus irmãos, é por conta desses que falam isso. Porque está dizendo aqui claramente, eu estou repreendendo vocês estão debaixo de punição de Deus, para que vocês se arrependam. E Deus está julgando vocês, castigando vocês justamente para vocês não ser condenados com o mundo. Olha o que está dizendo. Para eles não ser condenados com o mundo ímpio. Aqui é condenação mesmo. Essa palavra aqui no grego é condenação. Ser condenado com o mundo. Então, aqui. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Ele está dizendo, espera uns pelos outros. Portanto, meus irmãos. Aqui, ó, mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Olha o que está dizendo. Não ajunteis para condenação. Porque se eles estivessem de maneira voluntária, fazendo algo errado, sabendo que era errado e não consertassem, eles poderiam sim ser condenados. Quantas demais coisas ordená-las-ei quando for ter convosco. Ele ia ordenar. Então, irmãos, não é qualquer pessoa que pode tomar a ceia do Senhor.
Se o pastor tiver noção, o pastor conhece as ovelhas, sabe que a pessoa está no pecado, ele não pode autorizar ela a tomar a ceia. Porque porventura o pastor não será culpado se aquela pessoa estiver debaixo da punição de Deus? Porque a pessoa pode estar debaixo da punição de Deus, a pessoa. Se ela está no pecado e ela está tomando a ceia, ela vai ficar doente. E Paulo está dizendo que muitos morreram. Você pode observar várias traduções. Ali tem aquela palavra como pessoas que morreram mesmo. Não é a condição espiritual das pessoas, não. Muitos fracos e doentes. Tem pessoas que não têm discernimento, que é o corpo do Senhor. E tem pastor que sai dando a santa ceia para todo mundo. Todo mundo. Quem quer tomar a ceia? A pessoa está visitando lá, nem conhece a pessoa, não sabe quem que é. Está dando a santa ceia para a pessoa. Aí muitos pensam assim, não, é para a pessoa se examinar. Não, o apóstolo Paulo não está falando isso. Ele está falando para eles assim, ó, provai-vos, examinai-vos, se vocês não estão indignos de tomar a ceia do Senhor. Vocês estão indignos. Vocês não podem tomar a santa ceia desse jeito. Por isso que vocês estão debaixo de punição. É isso que ele está dizendo. Aí tem muitos que interpretam errado e muitos pastores pensam assim, não, quem quiser tomar a ceia que toma, porque aí vai ser conta própria, por conta própria mesmo. Não é assim, irmão. Se o pastor tem conhecimento da prática das ovelhas, se a pessoa está no pecado, porque tem pecados que é oculto, ninguém sabe, então é por conta da pessoa, mas se o pastor sabe, ele não pode autorizar. Amém, irmãos? Para não ficar muito longo, só até aqui mesmo. Então nós vemos dentro da palavra de Deus, irmãos. Nós temos que o quê? Consagrar, pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, preparar diante de Deus e participar do corpo e do sangue do Senhor também, que Deus instituiu para a igreja. Amém, irmãos? Então Deus abençoe os irmãos. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Amém?